Jó capítulo 1 na NVI, versículo 21 e 22. Jó capítulo 1, versículos 21 e 22. E disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Vejam, acompanhem. Em tudo isso não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Amém? Podem sentar-se. Em que tudo isso aí que aconteceu, que Jó não pecou? O sermão dessa noite tem como tema a integridade da fé em meio à crise. Eu repito para você não esquecer, a integridade da fé em meio à crise. Uma fé íntegra de um homem íntegro, justificado por Deus e com certeza pela ação de Deus na sua vida, está no capítulo 1 do livro que leva o seu nome, Jó, para nos lembrar que Jó é uma das histórias mais difíceis que eu já vi uma família enfrentar. Eu gosto muito, irmãos, de ver filmes com séries familiares, eu gosto muito de ler crônicas com séries familiares, e nenhuma delas em tragédia superou a família de Jó. Se eu li um livro que tem uma tragédia familiar que me impacta, e para mim hoje é o top de tragédias, é o livro de Jó. O que este homem passa, o que esta família passa, não é uma coisa comum. O que eles vivem e sofrem enquanto pressão e desafio, para mim, irmão, chega a ser sobrenatural, pois trata-se até de uma ação sobrenatural, uma intervenção do diabo tão grande, pedindo a Deus: deixa eu tocar, ele vai fraquejar. Quando vejo isso, então, entendo o que está acontecendo aqui. Vamos agora olhar o texto. Jó 1, começa comigo no verso 1, e vamos rapidinho pegar o contexto antes de eu aplicá-lo. Jó 1:1, começa o texto, a NVI pode me acompanhar. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus, evitava o mal. Essa apresentação, irmãos, é maravilhosa. Eu fico pensando quantos de nós, sacerdotes do lar, homens de Deus, mereceríamos uma nota dessa, hein, Francisco? Imagina se botar na camiseta: Francisco, homem íntegro, justo, teme a Deus. Nossa, você vai estufar o peito, hein? É nós. Irmãos, isso aqui é um elogio maravilhoso de um homem que está vivendo um momento de prosperidade, de riqueza, de cuidado da família, a ponto do diabo ficar dizendo: sei não, tem uma cerca protetora, esse cara só é assim porque Deus é muito bonzinho com ele. Versículo 2 diz assim: tinha ele 7 filhos, tá? E 3 filhas. Possuía, veja, o cara era muito bem de vida para o momento, né, em que ele estava vivendo, que era um momento de agricultura, agronegócio, né, tá lá trabalhando com propriedades, animais, agropecuária. Versículo 3 diz que possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi, 500 jumentos, muita gente servindo, uma equipe de funcionários grande. Era um homem, olha o texto, era o homem mais rico do Oriente. Eu queria me candidatar à vaga, né? O homem mais rico do Oriente. O texto diz que seus filhos costumavam dar banquetes em casa, e cada vez, versículo 4, convidavam as irmãs para comerem e beberem com eles. Versículo 5 diz que, terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, diz o texto, Jó oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus, e por isso ele fazia o sacrifício. Essa prática era uma prática constante de Jó, pai, para com os seus filhos. Eu paro por aqui, irmãos, e começo a pensar que homem diferente, que homem preocupado, que homem, na minha percepção, ungido, que sacerdote honrado. Ele é o diferencial que todo pastor procura, ele é o homem ao máximo que todo mundo quer ver formado. Na verdade, para mim, seria o melhor líder para o Ministério de Famílias, amém? Um exemplo de homem para todas as famílias da igreja. Quando você olhar de novo, e você voltar de novo aí na sua casa hoje, para o versículo 5, aprenda com Jó a importância do ministério de um pai e também de uma mãe. Aqui eu vou abrir
a ideia de que a mãe também precisa participar. Irmãos, naquela ideia de orar, sacrificar, chorar pelos seus filhos. Eu sinto hoje que os pais oram pouco pelos filhos. Eu sinto hoje que o casal conversa pouco sobre a realidade dos filhos, e por conversar pouco sobre a realidade dos filhos, ora pouco, intercede pouco e, consequentemente, conquista muito pouco. Eu dei uma aula na EBD recentemente, eu mandei um material, Hugo, para vocês, na EBD de casais, de famílias com o Rodrigo, e também dei uma aula segunda-feira para o Homem ao Máximo, em que eu disse que o ministério de Jó deveria ser multiplicado para todos nós. Tem aí os slides. Eu chamei de pais pastores. Quando nós olhamos para a vida de Jó e aprendemos com um homem primitivo a pastorear seus filhos através da oração e do cuidado, minha recomendação é que você, líder da igreja, se torne um pai pastor. Veja uma mãe que pastoreia sua filha ou seu filho. Como isso pode acontecer? Há 3 coisas que eu quero passar aí. Vamos rapidinho, Hugo. 3 coisas. Primeiro, você deve desenvolver o ministério de cuidar do seu filho, como Jó ensinou, o ministério da intercessão. Se você não quer usar a palavra intercessão, você pode usar uma palavra com D, chama-se dependência. Ensine seu filho e seja você o intercessor do seu filho. Ensine seu filho a depender de Deus. Ore pelo seu filho, intercessão todos os dias. O ministério da intercessão. Quantos pais aqui estão dispostos a abraçar o ministério da intercessão para os seus filhos? Levante a mão. Quantos estão dispostos? Se você tinha esquecido, por favor, acorde. Se você estava não despertado, eu peço que em nome de Jesus, você hoje se desperte para um ministério diário de interceder pelos seus filhos. Volta um pouquinho. O segundo ministério é o ministério da instrução. Se você acha difícil decorar, doutor Alexandre, muito obrigado. Não é à toa que o senhor é diácono. O senhor é diácono. Além de médico, é diácono. Segundo ministério, com a letra I, instrução. Com a letra D, qual é? Qual é? Discipulado. Se você quer interceder e quer instruir, também desenvolva o ministério de dependência. Aprenda a orar e depender de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aceite o ministério do discipulado. A ensinar o quê? Todas as coisas. Todo pai deve instruir. Terceiro ministério que nós devemos aprender a desenvolver com nossos filhos: intervenção. O que é intervenção? Interfira, intervenha, faça críticas, corrija, disciplina, instrua, disciplina. De onde aprendemos isso? Vamos correr. Na Bíblia, número 1, intercessão. Pode correr. Aprendemos com Jó. Acabamos de ler e por isso veio na minha memória hoje à tarde o desejo de revisitar esse material com os irmãos. Se Jó, um homem primitivo, irmãos, da igreja, veja, ali do Antigo Testamento, das comunidades primitivas do relacionamento da família com Deus, se ele orava e sacrificava pelos filhos, por favor, esse é um ministério que você precisa reacender na sua casa. Decida interceder pelos seus filhos, ensine sua família a depender de Deus através da oração. Segundo ministério, vamos lá, o ministério da... Eu queria colocar o slide, não, pode voltar o que ensina isso. Como é que um pai deve orar pelo filho? Muita gente pergunta, eu quero orar, pastor, mas eu chego ali e não sei o que dizer. Eu não tenho uma agenda, eu olho para a Bíblia e não aprendi. Eu queria colocar algumas palavras que eu não consigo ler daqui, mas que estão bem grandes aí para você ler. O primeiro motivo pelo qual você deve orar pelo seu filho, desde quando ele nasce, letra C, qual é? Fala alto que eu não estou conseguindo ler. Você é a minha cola. Conversão, não leio nem aqui de lado, está tudo turvo. Conversão. Irmão, seu filho não nasceu convertido, ele nasceu morto no seu delito e pecado. Ele só vai se converter quando o Espírito Santo fizer uma grande obra. Quem ora pela conversão do filho? Pai e mãe. Ora todo dia, bate na porta de Deus. Meu filho não nasceu para perdição. Ore pela conversão. Lá em casa, meus irmãos, olha, tudo isso aí a minha mulher faz, há muito tempo. Minha mulher é mais sábia do que eu 1 milhão de vezes. Ela lá todo dia lá em casa. Ela ora pela conversão, orou a vida inteira pela conversão dos nossos filhos. Já passei muitas vezes nos quartos das crianças e estava lá essa mulher orando pela conversão, pelo casamento, pelo sucesso da nossa garotada. A letra C, o segundo motivo pelo qual devemos orar. Fala bem alto. Isso. Irmão, você não nasceu para criar um bandido. Você não quer criar um marginal, um filho perdido. Ore pelo caráter do seu filho. Peça que a vida dele seja controlada por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Peça que o Espírito Santo de Deus realize uma grande obra. Peça que Deus, pelo seu Espírito, faça frutificar no seu filho o quê? Frutos do Espírito. Quais são? Amor,
né? Benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, que é a temperança, né? E todo o fruto que o amor produz no coração de um menino e de uma menina. Não deixe de orar pela conversão e pelo caráter. Terceiro, com a letra C. Carreira. Carreira é o quê? É vocação, não é isso? Carreira é vocação. Cuidado para não deixar de orar pela carreira do seu filho. Cuidado para não empurrar seu filho para a carreira que você queria. Não, vai dar ruim. Ele precisa ir pelo chamado dele. Deus precisa chamá-lo e ele precisa atender o chamado que Deus tem para ele. Ah, eu quero que ele seja advogado. E se Deus quiser que ele seja pastor, meu irmão, ora pela carreira. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Bate na porta do céu, pai. Bate na porta do céu, mãe. Porque seu filho precisa ser ungido, orado e pensado por você para a carreira. Última etapa que devemos orar e depois entregá-la para a família dele, qual é? Letra C. Casamento. Teu filho não nasceu para ficar solteiro na sua casa com 35, 40 anos, comendo do seu salário. Ora, vai meu filho, vai em nome de Jesus. Mas ache uma boa moça, ache uma serva de Deus, constitua uma boa casa, que seu salário, seu sustento, sua renda, seu casamento e os meus netos sejam uma bênção, amém, irmãos? Porque depois que casa, aí a nora é ruim, leva o filho embora e separa da família, você pergunta, o que deu errado? Você não orou, mãe. Você não pediu, mãe. Você não bateu na porta do céu. Em nome de Jesus, ore pela conversão, vamos lá? Ore pelo caráter, ore pela carreira, pela vocação, ore pelo... Esse era Jó. Eu estou falando isso para você ver que Jó tinha toda uma disciplina. Outra coisa que você tem que fazer, vamos lá rapidinho. Ensina, instrua. Deuteronômio capítulo 6, senta na sua mesa, senta em casa, compartilha e faça da mesa, da casa, do sofá, da sua realidade de convivência um lugar de instrução. Tem gente que está dentro de casa, irmãos, parece que mora sozinho, porque a família não senta para compartilhar da instrução da palavra de Deus. Tem família na igreja que está aqui hoje e que não pega o PGM, não pega o boletim e não consegue reproduzir o conteúdo do sermão. Está na capa do boletim para edificar seu filho e sua casa com discipulado e com instrução. Faça isso. Ganhe sua família. Terceira letra, e a letra D e letra I, vamos lá. Terceira, pode passar, rapidinho, porque isso aí é um comentário. Intervenção, fale bem forte, intervenção. Não, meu filho vai ser o que ele quiser ser, vai dar ruim. Vai dar ruim. Não é pelo querer dele, é pelo querer de Deus. Não é só o que ele acha, é o que Deus planejou para ele. Meu irmão, interfira. Discipline. Não, tadinho, ele nem sabia que isso era errado, vou falar nada não, meu irmão, errado é errado, certo é? Quem não disciplina, amanhã vai colher a conta. Ainda vai o filho dizer, minha mãe nunca falou que isso era errado, e não falou mesmo, porque não interviu, não disciplinou. Sabe como é que você pode disciplinar? Usa os patrocinadores, tem Havaiana, uma beleza, é um bumerangue, vai e volta. Estou brincando. Pessoal, tem que corrigir. Tem que corrigir. Sente, fale, ore, apresente as razões, mostre o erro. Erro tem nome. Erro tem nome, tem lugar, tem horário, tem prática. E quando um pai é maduro e a mãe é madura, ele corrige e disciplina. Intervenha. Como a Bíblia orienta a disciplinar? Efésios 6:4. Todos juntos? Pois não irritem seus filhos. Todos juntos? Antes, crie-nos segundo a instrução. Volta lá, pode voltar na tela mesmo. Não dá para ler na tela? Então vamos lá, dá? Vamos de novo. Pais, não irritem seus filhos. Antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios 6:4. Tudo isso, irmãos, aprendemos com Jó. Tudo isso aprendemos com um homem simples, mas um homem que Deus olhou do céu e disse, homem santo, homem íntegro, homem bom, que cuidava dos seus filhos e sacrificava pelos filhos e cultuava pelos filhos naquele momento, para que aqueles pecados que porventura eles houvessem cometidos fossem perdoados. Agora, por que tudo isso é importante? Porque, irmãos, existe uma conspiração depois da queda que nos faz aqui enfrentar um problema espiritual muito forte. Irmãos, há principados, há potestades, há poderes, há tentações que vão tentar levar os nossos filhos, e muito mais do que isso. Há momentos em que, como Jó foi provado e a família dele foi provada, é desse tipo de instrução, de intervenção e disciplina que precisamos para educar nossos filhos. Volte comigo, Jó, capítulo 1, versículo 6. Vamos concluir
o capítulo. Jó, capítulo 1, versículo 6. Certo dia os anjos vieram, apresentaram-se diante do Senhor e Satanás veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu: Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o quê? O mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Satanás é demônio mesmo, é sutil, né? Será que ele não tem razões para temer a Deus? Aqui entra logo o versículo 10, a razão pela qual eu preciso que você ore e vigie. Versículo 10. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Proposta do diabo: estende tua mão, fere tudo o que ele tem, e com certeza, olha lá, com certeza ele amaldiçoará a tua face. O Senhor disse: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. O que começou a acontecer naquele momento? A proposta de Satanás é: tira a proteção, que só vai descobrir que esse sujeito não é íntegro. Tire a proteção, tire a cerca, que o senhor vai descobrir, como se Deus não soubesse, que esse indivíduo não é o que o senhor pensa. Tire a proteção, e não só o senhor, mas todo mundo que convive com ele vai saber que ele não é essa beleza toda de crente, não. O que aconteceu? Veja a partir do verso 13, como o inimigo colocou este homem numa prova de fogo. Jó 1,13. Quando os filhos e filhas de Jó estavam no banquete, comendo, bebendo, vinham na casa do irmão mais velho. O irmão mais velho sempre chamava os mais novos para estar com ele. 14. O mensageiro veio dizer a Jó. Primeira coisa que ele perdeu, quem foi ali? Os bois. Como estavam no acordo, não toca nele, mas tudo que ele tem toca. Os bois estavam arando, os jumentos estavam pastando por perto. O que aconteceu? Verso 15. Os sabeus atacaram e levaram embora, mataram a espada todos os empregados, toda a equipe de funcionário, e só sobrou um único, que escapou e correu para contar a tragédia. Versículo 16, bom, os bois já foram, tá pessoal? Bois e jumentos, o patrimônio maior que ele tinha ali de recursos, muitos deles já começaram a ser comprometidos. Veja o 16, enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro, disse: fogo caiu lá do céu, queimou totalmente o quê? Rapaz, já não tem boi, já não tem jumento, agora as ovelhas que seriam uma fonte de sustento, as ovelhas também foram queimadas. Os empregados, naquele momento também morreram, que cuidavam delas, e sobrou um e foi lá contar para Jó o que estava acontecendo. Acompanha comigo 17. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus, eles estão em 3 bandos, atacaram o quê? Rapaz, camelo é bicho difícil de atacar. É um bicho difícil de morrer, difícil de se perder, e é um patrimônio muito grande, né? Camelo, irmãos, no Oriente Médio é patrimônio tão grande. Eu perguntei para um cara lá, o cara falou: aqui, meus irmãos, camelo é o preço de uma Ferrari. Eu não acreditei muito não, mas ele dizia: o negócio aqui é caro. A gente estava no Egito. Eu lembro que a gente sentou lá numa noite lá para ouvir uma música lá do Egito, lá tinha os irmãos aqui da igreja comigo, vão se lembrar. Aí chegou um camarada, olhou e falou: sua esposa é muito bonita. Eu falei: e eu com isso? O egípcio, que isso? Na minha cara. Aí a proposta foi a proposta do egípcio: por quantos camelos o senhor vende a sua mulher? Eu falei: Jesus. Aí eu olhei, não ri não, irmãos, eu passei a cena, eu não achei graça nenhuma não na hora, não. Aí eu chamei o intérprete, falei: eu estou entendendo certinho, não é? Pedi para o Mochão, falei: eu estou entendendo certinho o que esse cara está querendo, vai dar ruim. Um de nós vai morrer aqui no final, hein? Aí ele falou: não, pastor, aqui é assim. Um camarada pode ter muitas mulheres. Como ele achou Angélica uma deusa, ele tem o direito de propor. Eu falei: não, comigo não. Comigo não. Aí ele insistiu: não, meu amigo, se eu não puder pagar, eu te libero. Mas se eu puder, eu vou pagar. Eu falei: Jesus. Aí eu falei, eu tentei me livrar da situação. Aí eu falei: eu tive uma ideia.
para me livrar da situação. Ele falou, bota um preço alto, não posso pagar, ele vaza. Eu não sabia o que era um preço alto. Vai que ele tem, eu volto sem mulher. Eu vou explicar o que para o meu sogro, que eu vendi a mulher por um camelo. O que eu ia fazer com um camelo em casa? A minha ideia foi a seguinte, atenção. Falei para ele assim, eu não troco minha mulher nem por todos os camelos do mundo. Entendeu? Eu não troco minha mulher nem por todos os camelos do mundo. Rapaz, aí deu ruim. Porque o camarada quis saber que pode ter uma mulher que vale todos os camelos do mundo. Eu tinha um cara, em 1 minuto já tinha mais de 20, juntando camelos para comprar a mulher. Eu falei, sai, em nome de Jesus. Foi a maior burrice que eu fiz. E o cara falou, nunca faça isso. Porque eles vão tentar juntar todos, eles vão saber, porque eles conhecem o número de camelos do mundo inteiro, e eles vão propor para comprar a sua mulher. Eu falei, sai, em nome de Jesus. Eu estou contando isso porque eu vivi isso, estava no Egito, e eu falei que é uma experiência interessante. Eu nunca imaginava que uma conversa dessa seria tão séria, né? E foi, e graças a Deus eu voltei com a minha mulher e sem camelo nenhum. Graças a Deus. Por que eu estou dizendo isso? O impacto que os caldeus causaram na vida de Jó foi um impacto muito duro. Aqui, atenção, aqui, Rodrigo, o patrimônio foi embora. Bois, vai fazendo a conta aí. Bois, jumentos, não é isso, pessoal? Ovelhas e... Agora vai entrar no cheque especial. Acabou. Previdência privada, irmãos, acabou. As fazendas, os bens, é daqui que este homem tira o seu produto para viver. Aí você pensa, não, mas ficou com a família. Acompanhe. Versículo 18. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro. Aqui dói, irmãos. Seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo. Bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Ele sempre fazia isso com seus irmãos. Mas de repente, um vento muito forte veio do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. O que aconteceu com os filhos? Eles morreram. Sobre eu escapei, eu estou aqui para lhe contar essa história. Ao ouvir isso, aqui, irmãos, é lição para nós, viu, servos do Senhor. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto da roupa, raspou a sua cabeça, prostrou-se, irmãos, olha a postura, prostrou-se no chão prostrou-se no chão em adoração e disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu vou voltar para lá, não partirei, o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. A sentença e tudo isso, e em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Irmãos, quem de nós? Francisco, quem de nós? Irmãos, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Meu nome não é Jó. Eu acho que eu não subsistiria. É muito. Tudo é muito. Rodrigo, tudo é um preço muito alto. Só vai entregar quem tem em Deus um tudo ainda muito maior. Porque um preço desse, eu nunca vi ninguém pagar. Aí você pensa assim, não, ficou aí, ele superou. Vira para o capítulo 2, vamos terminar. Estou terminando agora. Vai para o capítulo 2. Para aumentar o problema, e para tirar a cerca, e colocar uma prova maior, porque ele não caiu, Jó 2, proposta do inimigo. Proposta do inimigo. Simples. Proposta do inimigo. Versículo 4 do capítulo 2. Jó 2, versículo 4. Pode colocar para mim? Jó 2, 4. Pele por pele. Respondeu Satanás. Um homem dará tudo que tem por sua vida. Aí veja, versículo 5. Estende sua mão, fere sua carne, os seus ossos, com certeza ele amaldiçoará a sua face. Versículo 6. O Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está o quê? Nas suas mãos. Se
na permissão de tocar na família e em todo o patrimônio, e foi dada, ele não fraquejou, Satanás foi mais longe, jogou a segunda opção, toca na saúde, ninguém resiste. A mulher ficou tão apavorada, até então eu não vi a mulher falar nada, mas nesse momento ele está cheio de chagas, todo purulento, corpo tomado, coçando ferida com caco de telha, pus para todo lado, quase um imundo de chagas, né? A mulher olhou, não podia tomar o lugar do sofrimento dele e falou: no estado que você está, tem uma solução, amaldiçoa Deus e... Aí você diz assim: como é que esse homem respondeu? Como é que ele reagiu? Jó 1:22. Em tudo isso Jó não pecou, nem nada culpou a Deus. Jó 1:20. Prostrou-se no chão em adoração. Agora dá uma olhada Jó 2:10. Aí, depois da chaga, do corpo doente, de tudo no zero, resposta do homem, Jó 2:10. Ele respondeu para sua mulher: você fala com insensatez. Aceitaremos o bem do Senhor e não o mal, ou seja, a correção e a disciplina do nosso Deus? Em tudo isso, está escrito que ali? Em tudo isso, com os seus lábios. Os lábios dele não amaldiçoaram o Senhor. Eu não sei se conseguiria, não vou fingir aqui para os irmãos uma santidade que eu estou construindo e não possuo. Mas Deus achou um homem íntegro. Deus provou um homem íntegro, que pediu que minha história e minhas lutas virem um livro, exemplo para as futuras gerações, para que todo mundo se lembre que quando Deus desceu para corrigir e provar a minha fé, eu fiquei com Deus como meu tudo, e troquei tudo que eu tinha, e dei tudo que eu tinha, por um Deus que é tudo para mim. A minha resposta para você é: não desanime. Quando a dificuldade chegar, quando a luta chegar, quando a dor chegar, quando a provação chegar, confie em Deus, Ele vai cuidar de você. A integridade no meio da crise, a integridade da fé no meio da crise tem recompensa, tem resposta. Fique de pé comigo em nome de Jesus, vamos terminar o sermão, eu vou orar por você. Mas fique de pé com sua Bíblia na mão, como sempre faço. Abra Jó 42 e termine comigo. A equipe já pode se aproximar. Jó 42, vamos terminar aqui. Tudo difícil, os amigos falando mal e amaldiçoando, os amigos falando bobagem. A mulher amaldiçoa Deus e morre. Os filhos morreram. Irmãos, um caos. Agora vamos ver como é que Deus agora vai voltar para mostrar o seguinte: encontrei um homem íntegro. A recompensa da integridade da sua fé é única. Jó 42:7. Jó 42:7. Vai me acompanhando. A restauração dos amigos pelo testemunho de um homem íntegro. Depois que o Senhor disse essas palavras, Jó 42:7. Diz também a Elifaz de Temã: estou indignado com você, seus dois amigos, pois vocês não falam o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó. Os amigos que falaram mal têm que ir para falar com Jó. Vão agora meu servo Jó, levem 7 novilhos, apresentem holocaustos com eles em favor de vocês. Meu servo Jó vai orar por vocês. Eu aceitarei a oração dele. Não farei com vocês o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então, 9. Então Elifaz de Temã, Bildade de Suá, Zofar de Naamate fizeram o que o Senhor lhes ordenara. E o Senhor fez o que, irmãos? Eita, homem bom, hein? A minha oração por esses 4 aí: o Senhor desce fogo do céu e leva agora. Quando eu precisei deles, só falaram mal do Senhor e mal de mim. Desce fogo do céu e leva agora. Não foi essa oração, Débora? Não foi. Deus consertou a relação dele com seus amigos. E Deus fez com que eles percebessem que eles estavam errados. E colocou 4 homens no caminho certo. Porque um homem
foi fiel a Deus. Termina, irmãos, versículo 10. Depois que Jó orou, 42:10, por seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero. A prosperidade voltou. Irmãos, olha o que Deus fez. Deus lhe deu, hein? Eu fico pensando nos camelos. Quantos camelos? Ovelhas, jumento e filho. E dobrou. Todos os seus irmãos e irmãs e todos que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. Veja, tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. O Senhor abençoou o final, a vida de Jó, mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentos. Teve 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemina. A segunda, Quez, a terceira, Queren-Apuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. Seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos e os filhos dos seus filhos até o quê? Diga assim, glória a Deus. Era um homem que estava morrendo. Morreu com idade avançada. Morreu debaixo da bênção de Deus.